Oi, Best! Aqui é a Nath. Aqui é a Mati. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Por algum momento, vocês já sentiram que não estamos sozinhos? E não digo isso para assustar vocês, e sim para termos uma consciência de que algo maior está nos acompanhando, para garantir que nós conseguimos concluir o nosso propósito e os nossos certos acordos que fazemos antes de reencarnar. Bem, no episódio de hoje a gente vai falar sobre fraternidade branca. Aproveita, segue, curte e compartilhe. E deixa um comentário aqui que a gente vai adorar saber. Respire fundo e bora lá! Bom, pessoal, não temos como começar a falar de fraternidade branca sem mencionar a excelentíssima Helena Blavatsky, pois foi ela que introduziu o termo fraternidade branca, a teosofia nos tempos, de antigamente. Inclusive, ela é uma escritora russa, teve um casamento falido, infelizmente, mas como a gente conhece como Helena Blavatsky, ela pegou esse sobrenome do marido e simplesmente ela se sentia como um ser livre. Ela sabia que algo não, tipo assim, ela sentia que existia algo a mais. Existia algo a mais. E não viver no padrão da época, que era tipo casar, viver a vidinha e acabou. Ela sabia que tinha algo a mais, ela sempre teve essa sensibilidade. Mesmo que a família dela amasse muito ela, desse muito carinho, ela se sentia excluída. Não pelo fato de a família excluir, mas sim pelo fato que talvez eles não tinham esse conhecimento que ela tem, essa percepção. Então ela sempre foi uma desbravadora, sempre foi uma aventureira, e ela foi atrás dessa busca, desse conhecimento. E foi então que ela foi pro Tibete, e ela absorveu, canalizou toda essa informação com o mestre Elmore e Kutumi, foram os mestres que trouxeram essa informação para ela, e ela começou a escrever. Então ela trouxe essas informações no livro Isis Sem Véu, Doutrina Secreta, Chave da Teosofia, A Voz do Silêncio. Quase todos os livros dela ela trouxe um pouquinho. E sim, são obras incríveis que trazem muita informação e muito conhecimento. E foi nesse período que ela introduziu a fraternidade branca, falou como que era a hierarquia, como funcionava e o porquê da fraternidade. E ela demorou também para explicar quem era cada mestre, porque ela exemplifica que não é para endeusar, porque eles também vieram aqui para ascensionar, eles passaram por muitas coisas, ela também, então é mais um iniciados no meio que te traz para te auxiliar aqui no planeta. Então, é que ela tinha até um receio de trazer o nome dos mestres e acaba virando coisa banalizada, sem respeito, sabe? E foi uma preocupação que ela teve, com certeza, né, pela época, vamos falar de 1800, 1900. Muito tempo, 1800. Ela era um assunto muito delicado. Era igual. Tipo, não acreditavam, foi um caça às bruxas, porque Exatamente. Uma mulher falar de espiritualidade, falar de que existe seres de outras dimensões mais elevadas com consciência. Era muita loucura pro ela momento. foi caçada totalmente por conta dessas informações. Mas, graças a Deus, deu certo. E estamos aqui. Ela fundou a escola da teosofia, então sim. Muito inspirada, né? Muitas pessoas estudam ela justamente por isso. Bom, como no episódio anterior que vocês já assistiram, se não vão lá conferir, ela explica também um pouco sobre Shambhala, que é onde foi criada ali a cidade invisível que vive a fraternidade branca. Então todos os mestres eles estudam ali, onde tem trocas de ideias, e tem muitos mestres que são do mesmo raio. Então aqui a gente vai trazer a fraternidade branca e os 7 raios. Cada um tem a sua chama, sua energia, que eles trabalham ali para ajudar a humanidade, o planeta. Exatamente. E Shambhala, né, para quem não assistiu, mas eu vou trazer rapidamente a informação. Shambhala é a cidade etérica que na época, quando pós-queda da Lemúria, os seres humanos acabaram perdendo, começaram a perder a essência, começaram a perder a vitalidade, e para que o nosso atraso evolutivo não atrasasse a evolução dos outros planetas, de outras raças, e foi Sanat Kumara, um veneziano, que se dispôs a manter a chamatrina acesa dentro de nós, para até que alguém da nossa era pudesse sustentar essa energia, essa chamatrina, que nós, seres humanos, todos temos. Para manter a luz na humanidade, né? Foi. E aí criou-se a Shambhala, que é a cidade etérica. E na Shambhala existiu, e existe até hoje, a Fraternidade Branca, que são seres
como nós, que passaram por essa fase física. Eles encarnaram várias vezes. Passaram os perrengues igual a gente passou, curaram. Sentiu tudo que a gente sentiu do despertar. E foi no momento em que, após várias e várias reencarnações, com curas, com processos de autoconhecimento, com amor, enfim, né, evolução, que eles conseguiram se transformar no que são hoje. Eles ascensionaram e agora são os mestres. E estão nos ajudando, porque eles tiveram a experiência, então eles sabem como lidar, né? Porque eles passaram pela mesma coisa. Estava aqui na terceira dimensão, passaram na Matrix, sentiram a dor. E aí, quando eles experienciaram o quanto é incrível a energia do amor e das chamas, eles conseguem falar assim, ó, tem como vocês evoluírem, tem como vocês ascensionarem. É aqui que é essa energia. Essa energia que vocês sentem é uma energia que não é real. Quando você presta atenção, aí você vai indo e traz muito conhecimento. E aqui a gente vai trazer um pouco sobre as chamatrinas. Na verdade, essas 7 chamas, né, sagradas que a gente fala, os raios, como muitos conhecem também, ela é uma divisão, na verdade, da consciência do todo, de Deus. Então, sabe um prisma? Quando você reflete num prisma, ele não separa por cores? Então, imagine que cada cor, que seria a cor do arco-íris, cada cor representa uma consciência de Deus. E esses mestres, eles são responsáveis por cada chama, cada raio. Como se fosse cada um responsável pelo seu setor. E todos os mestres, claro, eles vão passar pela experiência de poder sentir a energia de cada chama. Só que eles vão ser responsáveis, por exemplo, Eumória. Eumória, ele é responsável pela vontade divina, a chama azul. Inclusive, o primeiro raio. E ele vai ser responsável por essa parte da fé, de trazer essa conexão e crença no seu coração, de algo maior. E a força para você poder se curar. Sim. Bom, como a gente tá falando da chamatrina, elas são em 3 e são 3 cores. Azul, rosa e amarelo. E cada uma delas é de um raio e de um mestre que a gente vai falar posteriormente. Primeiro a gente tem a cor azul, que ela significa fé, então é a sua força, aquela crença que você tem e as coisas vão acontecer. A rosa, ela significa o amor incondicional, então aquele amor que a gente precisa muito ter. E o amarelo é a sabedoria e iluminação. Então os 3 juntos, eles se complementam para essa energia que a gente precisa ter no nosso coração. Então, como se fosse acionar aquilo, essas 3 cores, elas fazem essa função. Acho que muitos, quando você começa a entrar nesse estudo, começa a se aprofundar mais, muitos vão ver a representação de uma chama amarela com uma azul e uma rosa, assim, meio que entrelaçadas. Uma pétala, assim. Lembra um pouco flor de lótus, né? Que é a junção elas se delas. juntam. E isso mostra um pouco do que sobrou, na verdade, né? Da gente destruir tudo dentro de nós. Tanto é que o nosso coração, todo mundo se pergunta, ué, mas como é que o nosso coração bate sem que o nosso cérebro tivesse realmente formado, né? Na versão feto. E foi comprovado que o nosso coração ainda tem essas células igual do cérebro para pelo menos funcionar o coração. Então imagina que dentro do nosso coração estava tendo, entre aspas, um segundo cérebro. E é lá que ficam as nossas chamas, a chamatrina, que traz essa informação. E é muito importante trabalhar essas chamas em equilíbrio. Por quê? Claro que, né, se trabalhar tudo em excesso ou em falta, não é um equilíbrio. E, por exemplo, a chama azul, é a chama da vontade divina, é a fé. Se a gente temos extrema demais, a gente acaba virando intolerante, porque não temos o equilíbrio, não temos a flexibilidade de trazer e poder ponderar. Ou a sabedoria, eu acho que se trabalhar demais a chama amarela, sem o amor, você pode acabar virando um arrogante, porque você vai se achar o todo-poderoso e vai conseguir olhar o outro que às vezes tá aprendendo. Vai falar assim, não, eu tenho razão e acabou. Sim. Ou do amor, tipo, extremamente amor, você pode acabar se auto-prejudicando. Porque vai acabar esquecendo de cuidar de você, vai querer entregar o amor pra todo mundo, esquecer que nem todo mundo quer receber esse amor. Né? E às vezes a pessoa não tem ainda essa possibilidade de receber esse amor. Então a importância do equilíbrio aí pra chama. Eu acho que, inclusive, a gente pode até trazer, né, os princípios do Kybalion, né? Exatamente. E, além disso, os mestres ascensionados, eles estudaram o Kybalion aqui na Terra. Então, foi um ponto de ajudar na ascensão deles é usar as 7 leis. E a gente tem um vídeo aqui no canal. É verdade. Vai lá conferir. Bom, vamos começar aqui falando quais são os raios ou a chama. Em primeiro, é o raio azul royal. E aqui tá o mestre Eumória.
Exatamente. O Elmora, ele também veio já com reencarnações como Abraão, Rei Arthur ou Thomas More. Então, pra você ver o peso que é. Ele encarnou muito e também foi os Uhum. 3 reis magos Melchior. Sim, Então, assim, o que ele tem já de estava ensinamento, por presente isso que ele lá. ajuda muito na fé. Uhum. Inclusive, se você precisa de forças para poder realizar as curas ou poder seguir em frente, coragem, foca nessa chama da Uhum, vontade divina. Você vai conseguir se alinhar ao propósito. A vontade divina, ela trabalha muito no seu laríngeo, porque assim você uhum. consegue se expressar da melhor forma e poder, tipo, se posicionar. Sim. E também é até interessante, a cor azul, ela ajuda Uhum. muito pro seu espiritual. Sim, Então, assim, não é à toa que essa cor é dele, né. Então, assim, esse momento da fé e tudo mais que você precisa é muito bom. E além disso, ele é ótimo para realizações e manifestação. Então, muitas vezes que você for pesquisar algumas coisas, um dos mestres que tá ali junto é o El Moria. Então, assim, tem pessoas que às vezes quer fazer um pedido pro universo e falar especificamente para ele estar sempre atendendo, porque ele ajuda muito nessa força, na vontade, na sua fé. Então ele tá sempre apoiando pra quem precisa. com certeza. Ele sempre está aqui presente para te Sim. ajudar, dar força para você poder seguir em frente, Dar o primeiro passo, acionar. curar, enfim, muitas coisas pela frente. E como a gente comentou, né, como é ligado ao laríngeo, é muito importante ser usado com sabedoria. Porque normalmente os seres humanos usam isso de forma muito errada, por exemplo, pronunciando palavras, né, Negativas. negativas, ou, Para o outro, pra você. Uhum. Ou tentando manipular. Então, isso, a gente está usando essa energia sagrada de forma incorreta, de forma egoísta ou arrogante. Sim. Então, por isso o equilíbrio, por isso Busque usar para o positivo também. uhum, com amor, com compaixão, com entendimento, né, com Uhum. consciência. E também, além disso, o Emoria traz também que ele mexe muito com o espiritual, então ele mexe com o conhecimento. Então a Uhum, gente vai expor o conhecimento. Então, assim, quanto mais você evolui, e aprende, você vai passar pela sua evolução, pela sua ascensão. Então esse é um ponto. A nossa voz, ela tem um poder muito grande. com Então, assim, certeza. o que você pensar, o que você emanar, o que você fala é muito grande. Então é importante a gente ter muito cuidado com isso mesmo. Exatamente. E agora a gente vai para o segundo raio, que é o raio da iluminação. É um raio dourado. E o mestre aqui seria o Confúcio. Uhum. Muitos vão escutar Kutumi, ou Jiaoku, ou Lanto. Sim. Esse é um raio que teve muitas trocas de mestres, que entre todos foi o que mais teve a troca dos mestres. E no momento agora o mestre seria o Confúcio. Ele foi um grande sábio, um professor 500 anos antes de Cristo. Ele trouxe muito conhecimento, com compaixão, com amor, com sabedoria, né? E a iluminação, esse raio, ele traz especificamente a sabedoria, o Uhum. conhecimento com amor. E eu acho que todos os raios puxam Sim. essa energia do amor, da compaixão. Só E que é. E o mais interessante também é que teve bastante mestres, porque eles estavam justamente aprendendo a sabedoria. uhum. E esse é literalmente o conhecimento. Eu escutei uma história assim, a gente estava Hum. estudando sobre esse conteúdo, e aí me veio uma história que é um padre. Ele era conhecido na cidade e simplesmente uma pessoa apareceu, um pai apareceu uma filha e falou assim: "Olha, minha filha tá grávida", e ela falou que o filho é seu. O padre, em vez de discutir, aceitou o filho, cuidou dessa criança até uma certa idade, e depois de muitos anos, esse mesmo pai voltou para o padre e falou assim: "Olha, me desculpa, minha filha mentiu, ela estava com medo de contar quem era realmente o pai, e eu tô aqui pra buscar a criança". E aí o padre vai lá, entrega a criança e a família vai embora. E muitos questionaram esse padre e falaram assim: "Mas por que você não se justificou? Por que você não", sabe? Foi atrás. E aí vem, ele teve a sabedoria de entender que se aquela criança apareceu para ele cuidar durante esse certo período, é porque ele tinha alguma missão que naquele momento ele não poderia dizer qual era e não conseguiria identificar no Uhum. momento. Pra Mas rejeitar. que lá no futuro ele entendeu o porquê ele cuidou daquela criança, o porquê daquela situação foi criada. E e aí perguntar assim: "Tá, mas ok, mas aí você entregou a Uhum. criança sem você cria um apego, né, você fala assim: "Ah, eu crio apego". E ele fala assim: "Não, se a família veio buscar, é porque o meu papel, a minha missão foi cumprida com aquela Uhum. pessoa". Então ele usou muito a sabedoria com amor. Ele entendeu que ele tinha que receber a criança com amor, cuidar bem dela,
E até o momento em que simplesmente a história se acaba e cada um, tipo, o ciclo se encerra e agora cada um pro seu caminho. E isso é usar a sabedoria com amor. Discernimento, ter tudo isso. Com certeza. Bom, uma curiosidade todos os raios, eles têm um templo para poder manter essa chama, né? Esse raio ativo, para que os mestres ou seres de luz, os seres angelicais ou os Elohim, eles poderem manter essa chama ativa, eles têm um templo. Então, por exemplo, o da Vontade Divina, ela se encontra em Darjeeling, na Índia. O da Iluminação fica em Royal Teton, em Wyoming. Inclusive, esse templo da Iluminação, a gente comentou no episódio anterior de Shambhala, por conta de Gautama Buda. Ele é um dos responsáveis e ele que mantém essa chama acesa. E, inclusive, Gautama tinha muita sabedoria. Exatamente, Gautama, ele, entre aspas, pegou o cargo de Sanat Kumara. E Sanat Kumara, para poder voltar, né, para Vênus e viver a sua vida lá, claro, auxiliando a gente ainda nos dias de hoje, mas agora quem é o responsável para manter essa chama trina acesa, manter essa força, é o Gautama Buda, por conta que ele é também da mesma raça, podemos dizer. Egrégora, vamos dizer assim. Egrégora que a nossa. Outra curiosidade é que o Kuthumi, ele também vem reencarnado como um dos 3 reis magos, assim como Elmória. Então ele veio como Baltazar e ele acompanhou o nascimento de Jesus, conhecido também como Sananda. Muitos devem conhecer como Sananda também. E uma coisa interessante que a gente pode trazer aqui é que a gente conhece eles como os Chohans, dos raios, do primeiro raio, do segundo raio. O que é o Chohan? Chohan significa mestre. Então o Chohan do primeiro raio seria o Elmória. O Chohan do segundo raio seria o Confúcio. E assim por diante. E até uma forma deles se comunicarem. Então eles falam assim, mestre Elmória, Chohan Elmória. É uma forma de expressão. Caso, então, se você esteja passando por uma situação difícil e precisa dessa sabedoria, mas com amor, peça conexão com esse raio dourado. Ele vai te trazer as respostas, os mestres vão, com certeza, te auxiliar nessa jornada, nessas questões que precisam ser resolvidas com sabedoria e amor. E a cor também dourada, ela é muito boa pro conhecimento. Então até alguns falam, deixa o dourado aí perto, fica vendo pra pineal pegar, porque vai ajudar nesse autoconhecimento e iluminação. Com certeza. É como se fosse uma cromoterapia. Se você vê aquela cor, você inconscientemente vai atrair daquela energia pra você. Mais daquilo, isso. E uma coisa interessante também a gente ressaltar é que os mestres ascensionados, eles têm a intenção aqui de iluminação. Então, por isso que também é a cor dourada, para ajudar vocês a iluminarem aqui na Terra. Então, trazer um equilíbrio espiritual e ajudar aí no seu despertar. Então, até quem tá passando pelo despertar, sentiu muitas coisas, que a gente já falou em alguns vídeos, né? Chama eles, que eles vão estar sempre auxiliando. Às vezes você vai sentir qual área você precisa mais de ajuda, e eles vão estar ali para ajudar. Com certeza. E claro que todo mundo tem o seu raio principal, né? Que a gente... Entre aspas não, né? A gente escolhe vir pra cá e a gente, de certa forma, temos um raio que é mais predominante na nossa vida. Que rege a nossa vida. Só que, claro, a gente não pode esquecer dos outros. Sim. A gente, por exemplo, a gente vai trabalhar bastante do raio que a gente escolheu, que rege a nossa vida agora, porém, continuamos trabalhando os outros. Tudo. Não vamos esquecer dos outros, porque o equilíbrio... É um complemento. Nenhum é mais importante do que o outro, nenhum se sobrepõe ao outro, mas sim é um complemento, eles se juntam para formar algo perfeito. Sim. Agora a gente vai pro terceiro raio, que é com a mestra Rowena e a cor é rosa, então aqui é amor incondicional. E junto com ela é o Paulo Veneziano, que é o Mahat Chohan, que ele é o Espírito Santo aqui conhecido pra gente. Então ele é que lidera todos os raios para auxiliar e trazer um equilíbrio, e ele também que convidou a Rowena para cuidar do terceiro raio e aí ser a estrutura dessa parte do amor incondicional. Até porque os dois encarnaram juntos em Atlântida, então eles eram sacerdotes, então eles tinham ali uma conexão e ele convidou ela para isso. E eles encarnaram aqui muito e eles sempre foram muito de auxiliar. Então, por exemplo, a Rowena, ela encarnou como Joana d'Arc. Sim, também tem uma história muito curiosa, que em uma das suas reencarnações, onde ela estava vindo aqui, ela reencarnou numa época onde Jesus passava os conhecimentos dele, só que o pai dela via ela como uma pessoa muito indefesa, muito bonita visualmente falando, e ele tinha medo de algo acontecer com ela. Então manteve ela aprisionada durante anos, tipo assim, praticamente a vida dela toda presa dentro de casa, por conta do pai.
E um belo dia que ele decide finalmente deixar ela sair pra rua, ela conhece os ensinamentos de Jesus e ela começa a seguir. E o pai volta a trancar ela novamente numa torre. E essa torre tinha 2 janelas, muito curioso. E quando ela vê essas 2 janelas, ela fala assim, não, eu quero que abra mais uma janela nessa torre, para representar a Trindade da chamatrina. Uhum. E quando o pai dela vê que ela pede para abrir uma terceira janela, ele fica curioso, fala assim, por que você pediu para abrir uma terceira janela? E aí ela fala que era para representar a Trindade. E o pai dela fica, assim, totalmente insatisfeito com a resposta, porque ele era contra os ensinamentos passados na época. E ele acaba punindo ela. Uma punição que levou à execução dela. E no dia da execução, quando ela cortam a cabeça dela, um raio cai em cima do pai, como punição. Pela decisão que ele fez, pelas atitudes que ele tomou com relação a Rowena nessa encarnação. Lidação e reação lá no momento. Então, assim, a Rowena, ela passa a imagem delicada de amor, mas é um amor forte, sabe? Não é um amor frágil, igual a gente conhece aqui, que é delicado, ela frágil. é um símbolo da fortaleza. E o mais interessante, quando a gente pensa no amor, ele é muito amplo. Sim. Porque é um amor que não dá pra explicar e medir. Até quando você sente a conexão dela, é uma coisa que, assim, surreal. É a vontade de chorar na hora. É uma energia, assim, que você fala, meu Deus, eu quero viver nessa energia do amor pra sempre. Mas, assim, também, eles retratam a beleza. Então, a beleza da vida, a beleza da árvore, a beleza do seu coração, a sua beleza. Eles trabalham muito também a beleza. Tem alguns até que tem ensinamentos para rejuvenescimento, essas coisas assim, que é realmente para você olhar para você. Então, é muito além do amor. E eles também falam muito, quando você tem um amor próprio, você vai ver a beleza em tudo. Porque tudo é incrível. É aquela frase, né? Quando você se conhece, você reconhece o próximo. Então traz muito disso, porque assim, a gente não consegue amar uma outra pessoa se a gente não se ama. Não tem como a gente demonstrar carinho se a gente não se cuida. Sabe, é essa questão de olhar pra dentro, se conhecer primeiro pra depois reconhecer o próximo. E o autoconhecimento é isso. Se a gente não olhar a gente, pois é. Porque, nem nada. Inclusive é o nosso processo, né? Que a gente busca. Que vai se lapidando aí até você encontrar a sua maior essência. O Templo do Raio Rosa, ele se encontra em Marseille, no sul da França. E o Templo do Sol, que é um também que faz parte, ele encontra-se na cidade de Nova York. Inclusive, a Estátua da Liberdade, né, Beth? Ela tem um significado. Bem interessante. O Paulo Veneziano, ele encarnou aqui por vários tempos. E aí surgiu na época que foi criada a Estátua da Liberdade, estava precisando de uma limpeza energética ali, também acontecendo muitas coisas. E foi aonde ele trouxe a Estátua da Liberdade. E a tocha, ela é muito importante, que a gente não tinha ideia da importância que teve um significado maior ali. Que ele traz a energia da chamatrina ali. Então, na verdade, arquetipou ali uma cura muito grande pro local. E isso tem até hoje, né? Então você vê assim, acontece qualquer coisa, continua ali parada. Firme e forte. Bom, pessoal, vamos puxar já pro Best Indica. E é claro que a indicação seriam as meditações para os templos. Então, antes de vocês dormirem, peçam para que vocês sejam levados para esses templos. Então, se vocês querem ir pro templo da vontade divina, que é o raio azul royal, onde se traz a fé, a força, o poder. Então peçam para ir para o templo da vontade divina, que os seus mestres, né, os seus seres de luz que te acompanham, eles vão com certeza te levar para esse lugar, para você poder sentir essa energia. A gente também vai deixar um livro de indicação para vocês, se vocês quiserem saber como realizar esse processo de poder ir para lá. Um pouco mais, né? Tem meditação e falar mais dos mestres também. Existe um livro chamado As 7 Chamas Sagradas, que inclusive é lá da trilogia de Telos. E lá tem a meditação para cada templo. E também a outra indicação, a gente vai falar sobre a meditação do amor incondicional, que é da mestra Rowena. E também aí você pode pedir antes de dormir para ir lá para esse templo, para ter mais amor, aprender mais sobre você e um grande conhecimento. Sim, muito bom. Esse livro, assim, ele traz muitas informações. É meditação, é sobre os mestres, quem é como cada que tudo que aconteceu. Traz orações que são bem interessantes também. E lembrando do livre-arbítrio. Então, se você pediu, eles com certeza vão te levar, vão te guiar para os templos que você sentir necessidade. Use a sua intuição.
Analise um pouco como vai estar a sua vida nesse momento, em que fase você está, do que mais você está precisando agora. Se é sabedoria, se é um amor incondicional, ou iluminação, assim, a fé. Analise o que você está precisando neste momento, que é ali o seu ponto de cura, é ali o seu ponto de fortalecimento. Você precisa da virada de chave ali. Uhum. E outra meditação também é da iluminação, que é do raio amarelo dourado. Que usem as meditações aí dos raios, que vai ser muito bom. Com certeza. E é também bom sempre, como a gente comentou também, da Helena Blavatsky, se vocês quiserem acompanhar as obras dela. São muitas informações, é realmente tipo uma enciclopédia, é uma bomba de informação. Então, leiam com calma, saboreiem essas informações, esse conhecimento, que é incrível. E aproveitem essa cura interna, que vai ser uma grande oportunidade de abertura de portas aí pra nova vida. Que ela é incrível, viu, gente? A gente já aconselhei porque é incrível. Dói um pouquinho no começo? Dói. Acho que dói o processo inteiro, Beth. Vamos ser sinceros, dói o processo inteiro. Mas é muito bom, mesmo assim. Vai valer a pena no final. Vai valer muito a pena. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou desse conteúdo, lembre de compartilhar, comentar e curtir com seus amigos e nos seguir em todas as plataformas digitais. Fique ligado para mais conteúdo sobre bem-estar e espiritualidade. Até o próximo episódio. Muito amor incondicional, mil beijos de luz!